Hoje, na verdade, eu queria só fazer um pequeno desabafo sobre essa questão da vida, né? Viver em si já não é fácil. Eu lembro que na Bíblia tem um versículo que fala assim: No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo por vós. Jesus Cristo fala isso, né? Que nós devemos ter bom ânimo. E muitas vezes eu coloquei esse versículo para algumas pessoas quando elas me procuravam, que estavam passando por situações também difíceis na vida e me perguntava algo assim, poxa, o que é que eu faço, né? Nada tá dando certo para mim. Eu tô numa angústia terrível, eu não sei para onde ir, eu não sei nem por onde começar. E o que eu tenho percebido ultimamente é que tem muita gente nessa situação de não saber o que carreira escolher, não saber qual relacionamento escolher, se fica, se não fica, né? Se sai do relacionamento, se continua naquela empresa, se abre o seu próprio negócio, ou se perdoa, se não perdoa, se vai embora do país ou se não vai, se muda de casa ou se não muda. Gente, a vida realmente tem tido essas situações, né? Aparece uma oportunidade de emprego, não sabe se aceita, se não aceita, porque eu já tenho tanto tempo no outro emprego, não sei se eu largo tudo, e se não der certo, né? E se não funcionar para mim, não sabe se começa uma família, não sabe se vai ter filho, não sabe. A vida tá cheia dessas coisas e infelizmente as respostas elas não aparecem assim no estalar de dedos. Muitas vezes a gente fica triste mesmo porque a gente espera que caia do céu uma resposta. Eu mesmo sou uma pessoa que eu tenho muita fé em Deus, então eu acredito muito que Deus responde sim, mas não é como a gente quer, né? Tudo tem seu tempo, então às vezes a gente não consegue esperar. E por ser como eu posso falar assim, estamos vivendo uma comunidade, né, uma população bastante imediatista, então tudo que a gente não vê acontecendo na hora, a gente acha que é porque, ai meu Deus, Deus não me ouve, Deus não me responde. É muito difícil esperar, é muito difícil esperar chegar respostas, é muito difícil você orar e você às vezes não vê logo a resposta que você precisa, porque realmente tudo não é do nosso tempo. E dói falar isso porque a gente quer, mesmo a gente sabendo disso, a gente queria alguma coisa ali naquele momento que se resolvesse logo, né? Mas não é assim que funciona. E isso faz com que a angústia aumente, a gente comece a sofrer. Isso faz com que a gente fique desanimado. Parece que você não tem mais ânimo para viver em momento nenhum da sua vida, nada te traz mais alegria, nada te traz mais felicidade. Você fica buscando coisas assim para se alegrar, mas se alegra por uns segundos, de repente, né, daqui a pouquinho acaba tudo aquilo. E eu tenho passado por experiências parecidas, onde um exemplo mesmo, tem coisas na minha vida que eu não consegui decidir ainda. Eu fiz cursos e mais cursos, não sei qual carreira quero seguir ainda. Quando eu penso que eu já decidi, eu quero ser isso, isso aqui vai servir para mim, de repente vem aquela coisa e fala, mas acho que não vai dar certo, acho que não é por aí, acho que isso não vai me fazer feliz. Então você fica, o medo começa a paralisar a gente, as incertezas, as dúvidas, tudo isso começa a deixar a gente paralisado. Isso é terrível. A gente não consegue se mover. E muitas vezes as pessoas pensam que é porque a gente quer ficar naquela situação e não é assim. Quem está nessa situação, ela não sabe como muitas vezes sair dela. São tantos conselhos, aí a gente ouve vídeos no YouTube, a gente pede conselho a um, a outro, a gente ouve podcast, a gente lê livros e parece que a resposta está ali ao mesmo tempo. Você olha e fala assim: Poxa, a resposta parece que está ali naquele livro que você leu, no podcast que você ouviu, mas na hora de você colocar em prática tudo aquilo, você começa a entender que não é tão fácil como as pessoas falam, né? O que funciona para um não funciona para outros, né? Que eu vejo muita gente comentar, para mudar de vida, acorda 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, faz o que você tem que fazer e tal e tal e tal. Então, para muita gente isso não funciona. Funciona para uns, mas para outros não. A experiência que funciona para alguém, né? Para outros não vai funcionar da mesma forma. Mas isso não nos dá o direito de desistir da nossa vida. Como eu vejo muitas pessoas falar, eu vou desistir de viver. Eu não vou mentir, muitas vezes eu já parei para pensar isso. Falei, Deus, antes se eu me levasse logo do que eu ficar aqui dessa forma tão sofrida, né? Passando por tudo isso desse jeito, então eu prefiro estar do seu lado, porque pelo menos eu sei que aí
perto do Senhor não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Só que a gente esquece que Deus tem propósito nas nossas vidas, né? Às vezes também até isso eu fico me perguntando qual o propósito que o Senhor tem para minha vida. E eu paro para pensar em inúmeras coisas que eu já fiz, que normalmente propósito a gente sempre liga a algo como uma carreira, né? A gente sempre liga isso como se fosse fazer uma faculdade e tudo mais. Ah, o propósito é esse. A gente pensa logo assim. Mas o propósito é muito além disso. Não é um propósito ligado a essas coisas, né? É propósito ligado a algo mais espiritual. Então, às vezes eu me pergunto por que que as coisas não estão fluindo do jeito que deveria fluir. Muitas vezes a falta de paciência de esperar. Aí você se pergunta, mas esperar quanto tempo? Em quanto tempo teria resposta sobre isso? Aí daqui para lá eu faço o que na espera, né? E aí que vem as cobranças da família, porque você não tá fazendo nada, porque você não tá lutando, porque as pessoas olham de fora e acham que é fácil. E você só quer apenas ser você e se alegre com aquilo que você entende que vai trazer alegria para você, mas a sociedade em si, ela põe na sua mente, na sua cabeça que você deve seguir padrões, porque se você não segue padrões, você não está sendo feliz, você não vai ser bem-sucedida. Uma coisa que quando eu encontro pessoas na rua, a primeira coisa que elas perguntam: "E aí, tá trabalhando? Tá fazendo o quê?" E aí, né? Sempre o mais importante é isso. E aí tá trabalhando, e aí você tá fazendo o que da vida? E aí você tá construindo o que e tal? Então sempre a primeira pergunta é, depois de você tá bem e aí tá trabalhando já? Isso dói na alma da gente porque as pessoas não entendem que a vida, ela não roda, vamos dizer assim, ela não passa em sentido apenas do trabalho. Isso é fundamental, claro. Eu hoje me encontro numa situação parecida como essa, que eu já trabalhei de várias coisas, mas eu não consegui ainda me encontrar naquilo que realmente eu amo fazer. E muitas vezes aquilo que eu amo fazer de simples, para as pessoas aquilo não tem nenhum glamour, né? Não é não tem tipo, às vezes eu já pensei em entrar numa área tipo, vamos dizer assim, uma área grande aí de uma polícia só para vestir uma farda. Já pensei em ser, sei lá, inúmeras coisas assim ligadas a fardamento, que traz orgulho para o nosso país e tal. Mas de repente aquilo eu vejo e falo, meu Deus, isso aí é só para eu mostrar para alguém que eu, né, tô sentindo isso, que eu posso fazer isso, mas não é bem o que eu sonho. Então hoje quando eu paro, penso em trabalhar, eu sempre penso em empreender, eu quero ter minha vida assim, aprender a empreender. Eu sei que não é fácil, nada na vida é, mas é meu sonho, meu projeto. E às vezes as pessoas desdenham de você. Ah, você vai trabalhar com arte, artesanato, mas artesanato não dá dinheiro, né? Artesanato não é profissão e tal. E isso vai fazendo você ficar frustrado porque você não consegue viver os seus sonhos, você acaba querendo viver os sonhos que as pessoas estão planejando para você. Então isso tem sido. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo como um desabafo mesmo, do que a sociedade impõe sobre nós e que a gente não consegue dar o nosso melhor, porque o que é para um não é para o outro. Eu acho lindo carreira quando eu vejo uma mulher policial, um advogado e tudo mais, mas quando eu paro para analisar que talvez para mim, se eu estudasse, daria certo, mas será que é realmente aquilo que pulsa dentro de mim, aquilo que eu consigo me ver fazendo daqui até quando Deus me levar? Então, são perguntas que eu me faço diariamente. E eu não sei se você também que está assistindo esse vídeo agora já parou para pensar sobre isso, né? O que que você está fazendo da sua vida? O que que você quer para sua vida? Que futuro esperar? Você vê o tempo passar, as coisas acontecerem para outras pessoas e você continua ali. Você fala, poxa, caramba, nada acontece para mim, né? É sobre isso mesmo, gente. Foi só um pequeno desabafo do que tem acontecido comigo. E eu não sei o que esperar pro meu futuro, né? Eu falo assim, meu futuro está nas mãos de Deus. Eu sempre estou pedindo para Ele me dar a direção do que eu devo fazer, como eu devo agir, o que que eu devo
me preocupar e aquilo que eu não devo me preocupar. Mas vamos seguir juntos, né? Vamos seguindo junto aí, crescendo aqui nesse canal. Vamos lá e vamos desabafando aí um pouquinho cada dia das nossas vidas. É só um simples desabafo de uma pessoa normal, real, da vida, do que eu tenho vivido, do que eu tenho passado e como o que que a sociedade espera de mim, mas o que eu não quero fazer, tipo assim, para agradar a sociedade, né? Eu quero ter o direito de ser eu mesma, sonhar os meus sonhos, ter os meus projetos realizados, mas também ter força para isso, fé, não ter medo, porque uma das coisas que me paralisa é o medo de dar errado, mas se der errado, eu já fiz tanta coisa e deu errado, e se essa for mais uma coisa que der errado. Então sempre é assim. E essa é uma luta diária. É o nosso mental, o espiritual, é tudo junto, gente. Tudo junto. E dói você chegar em um patamar da sua vida onde você olha e você fala, pô, construir o quê? O que que eu quero fazer? E às vezes as pessoas até da sua família olham pra você com um olhar de decepção, poxa, eu esperava mais dela, né? São frases que você escuta e vai decepcionando sua vida também. É complicado, né? Mas é isso, gente. Depois vamos conversando mais, né, ao decorrer sobre essas questões. Me conta aí se você se sente assim, ou se é só uma fase minha mesmo, tá bom?